São João Paulo II, rogai por nós. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Campus Fidei. Aqui é o Gabs, vocês já devem estar acostumados com a minha voz aí. Bom, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, muito interessante para a nossa fé. E apesar da gente sempre falar sobre isso ou saber do que é o sacramento da confissão, mas hoje a gente espera trazer um pouco uma luz para que a gente leve verdadeiramente esse sacramento como algo com a profundidade e a beleza que ele é, né? Então, estou com convidados muito estreantes por aqui. Então, vou pedir para eles se apresentarem e para a gente começar a bater um bate-papo. Beleza? Beleza, então me apresentando, primeira vez aqui, sou o Gabriel também, membro da rede de missão, esposo da Ana Carla, entrei no último acompanhamento para a rede. Eu sou a Carol, também sou membro da rede de missão, entrei agora também junto com o Gabriel, no último acompanhamento, do Vocacionados. Sou casada com o Ícaro e temos 3 filhos, a Helena, o Bento e o Pedro. Perfeito. Eu sou a Laiane Amorim, sou membro da rede de missão desde 2017. Hoje sirvo nos núcleos de coinonia, de dascalia e também na coordenação de um grupo de estudos de teologia do corpo. Já estive aqui algumas vezes. Já. Primeira vez. Figurinha carimbada. Bom, não me apresentei, mas eu sou o Gabs, né? Sou casado com a Débora, também somos missionários desde 2019. Sirvo hoje no podcast, né? Na produção de conteúdo, na diaconia e no núcleo de formação também. Bom, antes de passar para o nosso tema de hoje, agradecer aos nossos colaboradores, essas pessoas, esses rostos e nomes que, durante toda a história da missão, não só nos sustentaram espiritualmente, mas também materialmente, né? Então, se hoje temos um instituto aqui em Brasília, se hoje temos condições de gravar um podcast com os materiais, é porque pessoas confiaram em nós, né? Acreditaram nessa obra. Então, se você deseja também ser um colaborador Campus Fidei, entre em contato conosco no Instagram, @campusfidei. Beleza? Bom, vamos nessa? Vamos lá. Bom, gente, hoje a ideia é trazer um pouco das nossas experiências, né, como cristãos católicos sobre a confissão, sobre o sacramento da confissão, mas a ideia também é trazer um pouco de como nos prepararmos bem para uma confissão, fazer uma boa confissão, né? Tanto o antes, durante o após também. Então, queria trazer um pouco assim das partilhas de vocês, da vida de fé de vocês, como foi para vocês essa evolução ao longo do tempo, né? Sobre o sacramento da confissão. O que vocês podem trazer para a gente? Eu estava até conversando com o Crema aqui da rede de missão também, essa questão da confissão. A gente está formado nisso há 15 anos, pelo menos, né? Pegando a idade de todo mundo. Então, é algo que a gente já entende naturalmente, um pouco do que é, mas a maturidade de fé colabora demais com esse processo, né? Com um bom exame de consciência, com uma boa confissão. Então, hoje, por exemplo, quando eu relembro a minha primeira confissão, e eu até fazia esse exercício, né? Quando foi minha primeira confissão? Foi na minha primeira comunhão, evidentemente. E ali eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E eu lembro assim que um dos pecados mais graves que eu confessei na época foi desonrei meu pai e minha mãe. Então, imagina o que é uma criança de 8 anos entendendo que ela desonrou pai e mãe, né? Quando a gente pega isso para a nossa realidade de hoje, já adultos, muitos com as nossas famílias, é engraçado, né? Porque às vezes você tem essa... Não desonrei meu pai e minha mãe, eu só não obedeci, só desrespeitei, só uma coisa do tipo. E às vezes essa pureza da criança é um dos primeiros passos que a gente tem para fazer um bom exame de consciência, né? De ter um coração realmente puro. Porque se aquela criança, com a pureza que tem, entende que desonrou o pai e mãe, é porque ela enxerga a gravidade daquele pecado. Então, acho que esse é um dos primeiros caminhos, e a gente vai desenrolando aí ao longo do podcast, o que pode ser para trazer um bom exame de consciência para a gente. Sim. Diferente do Gabriel, eu fui batizada, já estava com 13 anos, então eu não precisei me confessar, né? Quando fiz a minha primeira comunhão.
E nem entendia muito bem ali nada daquilo. Eu não fui criada dentro da igreja, já devo ter falado isso aqui em outro podcast. Fui criada no budismo, então eu mudei radicalmente ali aos 13 anos, né? Por uma graça de Deus mesmo, assim, nem por conta de uma formação familiar, mas porque de fato Deus desejou aquilo através da minha avó, através dos meus padrinhos, enfim. E isso que você falava, Gabriel, me apontava muito para essa questão, né? Porque uma criança, ou até muitos de nós, durante muito tempo na vida, quando a gente olha para o sacramento assim, da confissão, da penitência, a gente entende estritamente ali o que eu devo confessar, né? Vou me deparar, vou aqui ler os 10 mandamentos, o que eu fiz aqui? E acho que é muito difícil quando você não entende de fato o que é Exatamente. aquilo, né? O que consiste mesmo um pecado, o que entra em cada questão ali, quais são os pecados que englobam esse desonrei meu pai, minha mãe, esse pecar contra a castidade. E muitas vezes é muito difícil, eu vejo assim, durante esses anos, conversando com muitas pessoas, que para as pessoas é difícil para elas entenderem o que elas têm que confessar, sabe? E para mim foi muito difícil no começo também, porque eu ficava assim, eu não matei ninguém, mas eu não roubei ninguém. Tipo assim, e o que eu vou confessar? No fundo, eu entrei naquela, não tenho pecado. E muita gente ainda já me falou isso. Eu não tenho pecado. E, enfim, aí quando a gente aponta lá para São João fala, né? Quem é aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. E aí, acho que entra muito nessa questão da gente entender. E, para mim, fez muita diferença no dia que eu comecei a estudar, principalmente no grupo de estudo sobre o catecismo, que a gente foi desmiuçando os 10 mandamentos. Quando a gente, por exemplo, para mim, algo muito chocante, quando eu estudei a primeira vez, foi quando a gente falava do mandamento do não roubar, que toda vez que a gente deixava de evangelizar ou corrigir alguém, instruir alguém em termos de fé, a gente estava roubando, tipo assim, a capacidade da pessoa de chegar a Deus. Então, isso para mim foi muito forte. Então, é necessário essa formação, essa maturidade também para que a gente entenda. É óbvio que passa por muitos outros quesitos de reconhecer-se também, de saber de fato quem nós somos, quais as nossas tendências, as fraquezas, que requer uma maturidade, né? Não é algo tão simples assim, pega aqui, pega esses 10 mandamentos e agora você vai. Então, por isso que é muito bom quando a gente tem aqueles exames de consciência que são bem mastigados mesmo, porque a gente vai passando por etapa da vida. Acho que a gente pode aprofundar muito nessa questão também, porque o exame de consciência é algo muito importante, né, para os sacramentos da penitência. É interessante, eu estava pensando, né, quando a gente estava comentando sobre o tema, eu vinha pensando exatamente isso, como é que foi todo esse processo, né? E eu acho que assim, eu passei por várias etapas dessa questão assim, meu Deus, né, como que é confessar, né? Como que eu me preparo para essa confissão? E eu pensando quando eu era pequena, justamente eu fui fazer minha primeira confissão quando me preparava para a primeira comunhão. E não me recordo assim, exatamente o que eu confessei, mas eu lembro que era tudo muito batidinho, aquela preparação da primeira comunhão, que parece uma escola, né, um livrinho e tudo. Então, não preparava para uma vivência mesmo de fé e tudo. Então, com certeza, eu devo ter confessado algo assim, muito batidinho, lendo. Não, isso aqui talvez esteja errado, né? Não me preparei assim, né, para uma confissão. E tem toda uma fase, principalmente assim, quando criança, eu tenho muito isso, de medo, o medo do julgamento, o medo de ouvir uma bronca, né? Como que eu vou falar, né? Me preparar assim, não fazer um exame de consciência em relação aos pecados e tudo, mas sim esse pecado aqui, como que eu vou falar isso para o padre? Então, isso já te leva a não falar exatamente o que precisava falar, porque você vai maquiando, né, o pecado e tudo, né? Então, você vai enfeitando, poxa, vou falar desse jeito para o padre, né, ficar meio assim e tal. Então, você já vai... Para não ficar feio na fita. Exatamente. Então, assim, isso tudo passa por um amadurecimento, né, como todo mundo falou. A Helena fez a primeira comunhão dela recentemente. E foi interessante porque a gente eu não passei, como eu falei, né, por essa vivência de fé, mas a gente buscou passar isso para os meninos, né? A Helena agora tem 8 anos, os meninos são menores, então a gente começou com ela todo esse processo. E eu vejo quanto que é diferente, porque antes de fazer a primeira comunhão, a Helena já ficava, mãe, mas por que tem que confessar? E a gente explicava e tudo, e ela falou, não, então eu quero confessar, mesmo sem ter, assim, ideia de quando faria a primeira comunhão, né? Não, mas eu preciso confessar. E aí, depois, lendo e aprendendo, a gente vê que não necessariamente você confessa para a primeira comunhão, mas, assim, quando você já tem a razão. Né? Então, eu falei, bom, então a Helena já tem uma idade, ela já tem esse entendimento de que ela precisaria confessar e tudo, e ela começou esse processo. E aí vem a questão que o Gabriel falou, da questão da pureza, né? Da criança, de realmente... Ela tem esse cuidado, ela tem esse zelo de parar, e ela anota, ela se prepara. Eu não fazia isso.
né? Eu pensava num pecado, eu sei lá quando eu vou confessar, mas ele está aqui, era aquele pecado. Eu não fazia o exame de consciência, entendeu? Então, quando ela vai se preparar para confessar, ela não é hoje que eu vou me confessar, ela senta com toda a calma e lê, e pensa em tudo, ela anota. Então, assim, eu já vejo que possivelmente ela seguindo esse caminho vai ser diferente para ela, esse processo, né, de confissão, ela vai ter mais tranquilidade para conversar, vai pensar melhor nos pecados, coisa que eu não fazia antes, né? Então, assim, tem esse amadurecimento mesmo, né? Isso eu acho que é assim fundamental, a gente ir trabalhando desde criança, justamente para não ter esse impacto. Acho que é o sacramento assim que a gente mais, quando ouve falar, as pessoas mais têm aquela resistência, né, de procurar, né, de buscar. Então, isso eu acho bem legal, assim, né? Eu acho bem interessante que ela tem essa consciência que eu não tinha quando era criança, né? Quando era mais nova. E uma coisa bacana, quando a gente observa esses relatos de criança, é que a gente percebe que em todas as crianças existe o que é o bem e o que é o mal. Então, às vezes, ela não tem ciência do pecado, mas ela sabe, não, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Agora, como é que você sabe que é errado? Você pode ser uma criação num berço católico? Pode. Mas até fora da religião, quando você exclui a religião disso, existe no ser humano, no indivíduo, a existência do bem e do mal. Então, você já tem aí um primeiro direcionamento, né? O que eu fiz de errado, o que é mal. Provavelmente, você está ferindo algum desses pecados aí que você não sabe que é um pecado. Ferindo algum dos mandamentos, perdão. Que você não sabe que é um pecado. Né? Então, já é um bom exame de consciência. Você parar ali no dia, para não esquecer, evitar essas janelas de tempo muito grandes, faça diariamente. Você faz uma oração ao dormir, faz diariamente ali um exame de consciência. Poxa, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? E, às vezes, não necessariamente um mal. Você pode pensar assim, eu poderia ser mais diligente hoje no trabalho. Né? Não é um mal que você está fazendo. Você não deixou de trabalhar, mas você poderia entregar mais para Deus. E aí você já começa a amadurecer um pouco mais essa questão e entender o que é ou não matéria de confissão. Sim. Pensando um pouco na minha história e do que vocês partilharam, para mim também, na minha primeira confissão, também foi para a primeira comunhão. Eu lembro de, cara, ficar uma semana assim, tenso, porque eu ia falar com o padre, ia contar meus pecados, e eu não lembro mais ou menos o que eu confessei, mas eu lembro de ter falado que eu chutava meu cachorro, um negócio assim, sabe? Mas... Não é? Mas o que eu tiro, assim, tirando hoje, pensando nesse acontecimento, né? Que talvez a minha primeira confissão foi a confissão que eu mais me preparei, né? Então, tipo assim, talvez na época, ainda que fosse um pouco jovem, mas entendendo a importância com a catequese, do que me confessar traria para a minha primeira comunhão. Então, o começo do amor pela Eucaristia também, né? Então, e parando para pensar hoje, cara, é um pouco do que ela falou. Não são só os 10 mandamentos, mas também pensando que quando a gente procura os exames de consciência, assim, a gente vê algo muito, às vezes, muito fixo, né? Muito preso. Mas isso não leva em conta as diferentes nuances da vida de cada um de nós, né? Então, pensar na minha vida como esposo, né? Minha vocação ao matrimônio. Então, pensar também não só na minha vida geral, mas também naquilo que eu fui chamado, naquilo que eu prometi a Deus no matrimônio, né? Então, é o que a gente estava falando, ter essa maturidade de fé, não só nos prepararmos bem, mas também de reconhecer os meus papéis nesse mundo e o que Deus espera de mim também em cada momento, né? No meu trabalho, na rede de missão, no meu matrimônio, na minha paternidade. Então, quando a gente fica muito preso a uma coisa como se fosse uma caixinha fechada, né? Só os 10 mandamentos, mas, cara, tem tanta coisa que a minha vida, que Deus me pede na minha vida, e eu fico sempre querendo a mediocridade, né? Sempre pensando, estou indo à missa domingo, estou rezando todo dia, mas nós somos sempre chamados a ser mais, né? Então, ter essa maturidade de fé também nas nossas vocações, né? O que o Gabriel falava, Gabriel Batista, o gêmeo de nome, né? Eu acho que é algo muito interessante essa questão do exame de consciência diário mesmo, né? Sim. É algo que faz muita diferença, porque faz com que nós tomemos essa consciência do que nós temos feito e onde nós temos faltado também, isso que você falava, né? Não estritamente a gente vai fazer um exame de consciência como uma preparação ali para a confissão,
Mas, por exemplo, eu faço um que ele tem umas perguntas. Eu deixei de cultivar uma virtude que eu deveria nesse dia? Eu deixei de, no momento oportuno ali que eu tinha, o esforço ao estudo, tudo isso, eu não realizei bem as coisas? Então, isso vai dando uma consciência e também dando uma graça especial para que a gente possa cultivar as virtudes, né? De entender cada noite, assim, né? Eu acho que é muito interessante para quem reza a liturgia das horas, sempre tem essa associação, né? Quando a gente reza as completas, Sim. Da questão ali do exame de consciência, de pensar na morte mesmo, né? E no dia que o Senhor nos chamará para o sono definitivo, mas e pensar na manhã como essa nova oportunidade, né? Como, de fato, o dia ali da ressurreição, que o Senhor nos convida novamente à vida. Então, isso vai nos formando, né? E algo que é muito associado, por exemplo, quando a gente fala em relação aos 10 mandamentos, a gente vai pensar no sentido dos pecados graves, né? Dos pecados mortais, que são aqueles que a gente deve confessar, que a gente é obrigado a confessar, tendo consciência de um pecado mortal. E aí entra em toda essa questão, né? De avaliar, porque é um pecado mortal, tinha consciência de que isso é um pecado, fiz livremente, entra todos aqueles pré-requisitos, né, para essa questão do pecado mortal. E a gente pensa no sentido também que isso nos faz reconhecer os nossos pecados veniais e que se deve confessar também. O Catecismo da Igreja fala, o Direito Canônico também fala, que não é obrigatório confessar os pecados veniais, mas que a Igreja recomenda que nós façamos. Porque, de fato, quando a gente vai confessando esses pecados veniais, é uma oportunidade que a gente tem de se aproximar da misericórdia divina e uma oportunidade também da gente curar aquilo que é fraqueza nossa, assim, aquilo que tantas vezes a gente, por uma tendência e tudo mais, se torna um defeito muito grave no nosso caráter, que faz com que as pessoas ao nosso redor sofram muito com isso. Então, é uma forma de curar, né? No entanto, que o sacramento da penitência é um sacramento de cura, né? Dos sacramentos de cura. E como é bonito, né? Quando a gente confessa um pecado venial. Porque se na confissão a gente está ali com a intenção de não mais pecar, imagina que lindo eu falar para Deus assim, eu não quero fazer o menor dos males para você. Né? Nem mesmo esse pecado venial, que eu não preciso, não tenho obrigatoriedade de confissão, mas eu não quero mais pecar nesse sentido. Né? Então, você quer realmente estar com o coração voltado para o bem. Eu acho que quando a prática desse exame de consciência diário e a confissão também desses pequenos, né, dos pecados veniais, pequenos pecados, te fortalecem e te ajudam a ir evitando eles, né? Assim, porque você vai fazendo seu exame diário, você já sabe as tendências, assim, para onde que você caminha, né? O seu erro, as suas falhas, suas fraquezas. E fazer isso diariamente te ajuda no dia seguinte, quando, né, no amanhecer, a buscar fazer diferente, né? Então, vai passando o tempo, você vai se fortalecendo contra isso, né? Para que você vá de fato evitando, que é o pós, né? Que a nossa intenção é que não voltar a pecar, né? Tem um trecho do Catecismo, que é o 1432, que diz o seguinte: ao descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado e começa a ter receio de ofender a Deus pelo pecado de estar separado dele. É bem isso que o Gabriel falou. Quando a gente vai se tocando da imensa graça, da imensa misericórdia que Deus toca e sempre tocou nas nossas vidas, a gente começa a se incomodar também com as pequenas coisas, né? Que também nos afastam de Deus, né? Eu acho que, se a gente para para pensar, todos os nossos pecados mortais começaram como veniais, né? Então, realmente é cortar o mal pela raiz. Então, se compreender como sempre abraçado pela misericórdia, mas também se reconhecer que o peso do meu pecado é muito grande para eu carregar sozinho e continuar achando que eu vou conseguir resolver meus problemas sozinho, né? E é relevante falar até da questão do escrúpulo, quando a gente está falando assim de confessar pecados veniais. Não é a intenção aqui a gente colocar que qualquer errinho, qualquer coisa, você tem que correr para a confissão, porque senão você está com a inimizade com Deus, vai para o inferno, coisa do tipo, né? Então, eu inclusive assisti uma homilia do padre Paulo Ricardo esses dias, onde ele fazia uma analogia muito bacana. E o meu cérebro é muito visual, né? Então eu adoro analogia. Ele falava o seguinte: você tem um homem e uma mulher ali na frente de um trilho, de um trem, e suja o sapato branco de graxa ali. E aquela pessoa está extremamente preocupada com o sapato branco dela sujo,
ela não pode sair dali daquele jeito, porque todo mundo vai ver, todo mundo vai rir dela, e o trem está lá, 270 por hora, chegando e se aproximando. Então, assim, a gente tem um céu eterno e um inferno eterno chegando, e está, às vezes, preocupada com o menor dos detalhes, né? Pula logo esse trem, sai daí, depois você ajeita aí o sapato e segue a vida, né? O catecismo também fala isso que vocês falavam, essa questão do amor a Deus, quando a gente entra na questão da contrição, né? Que são os atos do penitente, que é necessário ali a contrição, a confissão dos pecados e a satisfação, né? Perfeito. E quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão da contrição, no que consiste, né, a contrição perfeita? Que, no entanto, a contrição perfeita, ela já garante a nós o perdão pelos pecados veniais, né? Contanto que se reconheça, que queira, que se arrependa verdadeiramente, se reconheça e peça perdão a Deus, isso já nos garante, né, essa condição perfeita. E a contrição perfeita passa muito por isso, por esse amor a Deus sobre todas as coisas. Porque eu tenho até um livro que eu li há muitos anos atrás, que é O Cristão Bem Formado, de São João Bosco. Ele fala disso, né, dessa questão, que muitos de nós, o primeiro passo que nós damos, tantas vezes de nos aproximarmos de Deus, os sacramentos, é o medo do inferno. E isso não consiste num amor perfeito a Deus, porque não se busca ali uma união com Deus, assim mesmo, né? Eu reconheço todo o amor que o Senhor tem por mim, eu olho para a cruz e reconheço, assim, que de fato deu a vida por mim, eu quero corresponder a isso, né? Então é necessária essa questão, óbvio, é óbvio que leva uma maturidade, né? Porque acho que de certa forma todo mundo, né? O primeiro passo é esse, o medo do inferno, não sei o quê, e não o horror de estar separado de Deus eternamente, né? Mas das penas eternas, assim, por si só. E então, eu acho que é necessário pedir essa graça a Deus, né? De uma contrição perfeita, de eu me arrependo de fato de ter vos ofendido aqueles que o Senhor ama também, assim, num ato de caridade ao próximo, né? Porque esse amor a Deus e o amor ao próximo caminham muito juntos, né? Que quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, e São João fala isso, né? Em uma de suas cartas, quando a gente ama a Deus mesmo, é impossível a gente olhar para o nosso irmão e dizer, eu odeio meu irmão, sabe? Então, acho que todo esse processo desse amor a Deus sobre todas as coisas está muito interligado, né? Ao sacramento da penitência mesmo, da confissão. Estava pensando, enquanto a Lai falava, que... Esqueci. Bom, isso que a Lai trouxe da contrição, da confissão e da satisfação, né? É como a gente talvez possa ajudar quem está ouvindo a gente a se preparar verdadeiramente para uma confissão, né? Então, se a gente pensar no antes, né, que seria a contrição, o durante, que seria a própria confissão mesmo, e o após, que seria a satisfação, né? Então, a gente pode tentar desmiuçar esses 3 pontos para trazer como a gente pode verdadeiramente viver esse sacramento, né? E reconhecer também como um sacramento, né? Então, o peso que isso tem e como isso é reflexo de uma realidade invisível de Deus, né? Tocando verdadeiramente nas nossas vidas. Então, algo que a gente já foi conversando, né? Procurar primeiro um bom exame de consciência. Tem alguns que a gente pode encontrar na internet que sejam mais aprofundados, que dizem também sobre as nossas vocações. Ou mesmo, como a gente falou, criar esse hábito de toda noite pensar no próprio dia, o que não só faltei, não só fiz de mal, mas também que faltei em direção à bondade, né? Aquilo que é bom. Algo que eu sempre tento fazer também é anotar, realmente no papel, no celular, enfim, para que eu não esqueça, né? Eu acho que, pelo menos para mim, assim, uma das coisas que eu preciso melhorar é que eu sempre vou me confessar somente quando eu vejo que tem um pecado mortal mesmo, assim. Mas eu tinha uma época criado um hábito de me confessar mensalmente, né? Então isso é algo que, ainda que não tivesse algo muito grande assim, mas essa confissão mensal também isso me ajudava, né? Então sempre que eu podia anotar, ainda que fosse os pecados veniais, isso era algo que me ajudava bastante. E você falava dessa questão da gente anotar aquilo que a gente acaba cometendo para não esquecer. Mas não só isso, para você lembrar também, né? Da quantidade de vezes que você está fazendo aquilo.
E existe um perigo muito grande quando uma pessoa tem um vício de um pecado de estimação, que muito padre utiliza essa terminologia, que é você só se confessar quando você comete esse pecado. Então, às vezes, você está cometendo uma série de pecados, mas como essa semana você foi à missa, e você sempre se confessa quando você não vai à missa, aí você deixa de se confessar. Isso acontece demais, assim, já acontece muito mesmo. Comigo já aconteceu algumas vezes. Você tem um pecado ali que você cometia sempre, que te afasta da Eucaristia, e aí você fala, poxa, mas eu nem pequei nesse sentido aqui, então eu posso me aproximar da Eucaristia. Claro, quando a gente cresce, amadurece na fé, a gente vê a gravidade disso aí. Uhum. Mas é algo que pode cair no erro. Sim. Pode falar. Eu só ia complementar que, assim, também não só a contrição, né, o reconhecimento daquele pecado, mas o propósito de não tornar a pecar, né, antes mesmo da confissão, porque a gente precisa ir ao encontro da confissão com esse propósito, né, de reconhecer o pecado. A gente não vai por medo, né, não, eu pequei, etc., mas vai por amor a Deus, como a Lai complementou, né, então a gente tem que reconhecer esse pecado e saber, não, eu não vou mais pecar, por amor a Deus, porque isso está me afastando dele, né, e aí sim buscar a confissão, porque a gente já tem esse entendimento, né, do erro, do pecado, mas também desse propósito de não tornar a pecar, e aí sim a gente vai lá para a confissão, né, para a gente poder, de fato, receber essa absolvição e a satisfação, né. Sim. É algo que me ajudou muito, né, nessa questão da confissão. Eu gosto muito de assistir vídeo, né, de ler alguns textos assim, justamente para encontrar um caminho. E tem muitos padres que orientam muito bem na internet a respeito disso. Tem um padre que tem um curso muito bom também que fala sobre essa questão dos escrúpulos, que é um cuidado que a gente precisa ter para não cair, sabe? Porque muitas vezes isso não é um zelo, de fato, não é um amor a Deus, mas um amor a si mesmo, né? Assim, um olhar só para si e até colocar assim não sei, tratar Deus de uma forma diferente, sabe? E de fato ele não é esse juiz, né? Que não é somente esse juiz, mas é um Deus de amor também. E por isso que nos dá a graça da confissão, que nos faz estar em contato direto com a misericórdia, né? Enfim, e por exemplo, quando eu falava dessa questão, né, dos 10 mandamentos, que não está reduzido somente à letra ali daquela frase dos 10 mandamentos. Por exemplo, cheguei, vou me confessar e dizer, padre, pequei contra a castidade. Tipo, tá, e aí? E o Código de Direito Canônico, ele fala que o fiel ele precisa confessar... Ai, pera, onde está, gente? Que o fiel ele tem a obrigação de confessar quanto à espécie ao número, né? Então, por exemplo, padre, eu pequei contra a castidade porque eu tive pensamentos impuros e consenti nisso. Foram por 3 vezes? Se não se lembra quantas vezes o fez, foram poucas vezes ou muitas vezes, sabe? Então, isso é muito importante, né? Para a gente tomar consciência. A igreja fala que... E quanto, assim... Cara, eu demorei muito para saber isso. Eu não sabia que eu tinha que confessar quantas vezes eu pequei, sabe? E isso me ajuda muito na vida, assim, né? Essa consciência de quantas vezes eu fiz, até por um policiamento, aquilo que a Carol fala, porque a contrição perfeita, ela faz isso, que a gente, além dessa dor por ter ofendido a Deus, esse propósito de, cara, eu não devo, eu tenho um firme propósito de não voltar a cometer esse mesmo pecado. Porque sair da confissão e falar, bora lá, agora tô zerada, agora pronto para outra. Não é assim, né? Essa não é a intenção, né? Então, é muito importante que a gente fale isso. E também não precisa contar as circunstâncias, tá, gente? Principalmente no que diz respeito. Né? Tem que ter uma caridade. Por caridade a quem está na fila também. Né? Ao sexto mandamento, que é constrangedor às vezes, né? Mas é necessário dar detalhes. Alguns detalhes é necessário não contar a história toda. E também o padre não precisa saber a história de nada. Porque a minha vizinha fez tal coisa, me xingou, aí eu fui lá, bati nela. Não, gente, não precisa, sabe? Tipo, dar esse contexto histórico, assim. Quem confessando o pecado do outro também. Exatamente. Não, eu xinguei meu marido, mas também, padre. E justifica, né? Justifica o porquê do pecado, né? Eu fiz isso aqui, mas foi por causa disso. Então, vai justificando para diminuir o peso da... Exatamente. E no fundo é isso, porque não tem um arrependimento, né? Porque de fato, meu marido me xingou, mas eu não deveria ter xingado ele de volta. Tipo assim, lógico, não xinga suas esposas. Mas
Mas é exatamente isso, sabe? Que é, no fundo, uma desculpa, sabe? Porque, sabe, eu sou muito bom e eu não deveria estar aqui. Sim. Mas como eu sou muito bom, eu estou aqui hoje, sabe? Sou muito humilde, né? Eu sou muito humilde. Humildade acima de todos. Mas é bem isso mesmo, porque é muito importante isso que a Lai falou, porque, principalmente, acho que nos maiores... os pecados mais comuns a serem confessados é contra a castidade, né? Mas é o que ela estava falando. Se eu pequei sozinho com outra pessoa, isso muda a espécie do pecado, né? E também isso muda a espécie da penitência que nós precisamos fazer para que essa confissão seja verdadeiramente cumprida, né? Então, eu acho que quando a gente vai para uma confissão, a gente tem que temos que chegar lá como um acusador mesmo dos nossos pecados, né? E não como um lugar para desabafar, né? Então, entender que erramos, mas também sermos objetivos, né? Porque não só o padre a gente precisa ter essa caridade com o sacerdote, né? De que para ele também ele tem uma vida própria com as próprias lutas, então para que a gente também não seja motivo de pecado para outras pessoas, né? Então, ter essa caridade na fala e também ter esse reconhecimento de que eu estou lá não para desabafar, mas para me acusar mesmo, né? E o que a Lai estava falando também, que Jesus como juiz, né? E ele não é só o juiz, como ele é também o ofendido, mas também é nosso advogado e quem misericordiosamente, o misericordioso juiz que vai nos perdoar também, né? Então, ele é ao mesmo tempo aquele que é ofendido, aquele que nos defende e aquele que nos dá a sentença da misericórdia, né? Então, com grande amor, a gente recebe toda vez que a gente vai se confessar, mas a gente não reconhece essa beleza e nem se prepara dignamente, né? Também é interessante quando a gente consegue confessar, ter um confessor, né, fixo. A gente sempre buscar mais uma pessoa. Por dois lados, assim, que eu vejo, né? Primeiro, porque ele consegue ajudar a gente, de fato, né? Ele vai acompanhando, né, o desenrolar disso tudo, né? Vai conseguindo orientar a gente também, né? Através daquilo. E também para a gente não cair no erro justamente de permanecer com aquele pecado, né? Porque a gente peca e confessa, aí se arrepende, tá? Mas comete de novo, a gente, nossa, agora eu vou para outra igreja, porque é outro padre, porque ele vai ouvir de novo a mesma coisa e tal. Então vai pingando, sim, né? E não pega aquele propósito de realmente não tornar a pecar. Então, quando a gente está justamente com o mesmo confessor, ele ajuda a gente nisso, né? A gente se policia também, né? É uma forma também de se ajudar, mas ele consegue também ajudar a gente a caminhar de uma forma diferente, né? A reconhecer o que está te levando a isso, né? E acaba te direcionando, né? De uma forma melhor. Então, sempre que possível, é bom a gente confessar realmente com a mesma pessoa, com o mesmo padre, né? Ter um confessor fixo. Sim. O Padre Paulo, num dos vídeos dele sobre confissão, ele fala que quem encontra um bom confessor encontra um tesouro, né? Então, a gente tem um episódio sobre direção espiritual, inclusive, que vale muito a pena ouvir, mas quando a Carol estava falando, eu estava lembrando da minha história, né? Eu e a Débora, quando a gente começou a namorar, a gente tinha o propósito de viver o plano de Deus para nossa sexualidade, né? Então, a gente, depois de vários relacionamentos frustrados, né, e que a gente não só tinha sido machucado como também machucava os outros, a gente se propôs, quando se conheceu, não, a gente vai namorar, vamos namorar certo, né? Só que a gente estava só na vontade, a gente não treinava a razão, né? Então, nosso primeiro ano de namoro foi nos confessionários. E nos confessionários, plural mesmo, porque a gente não tinha coragem de voltar nos mesmos padres para confessar a mesma coisa, né? E em uma das vezes que a Débora... É muito ruim, mas a gente tinha horário de confissão de várias paróquias, enfim. Mas quando a gente voltou em um mesmo padre, o padre falou: se está tão difícil namorar de verdade, termina. Aí a Débora falou: não, me recuso. Eu não sou um animal, eu preciso me controlar, né? E eu acho que depois de um ano assim que a gente percebeu que só pela nossa vontade a gente não conseguiria, mas que a gente, conhecendo a doutrina, conhecendo o plano de Deus verdadeiramente para o nosso relacionamento, e aí Deus falou: agora que vocês se cansaram de tentar só por vocês e querem me ajuda, aí ele mandou o dating para a gente. Então, que é um dos apostolados da Rede Missão, né, para casais de namorados. Então, cara, como foi uma misericórdia de Deus assim na nossa vida, né? E o que a Carol falou, quando você encontra um
um bom confessor, um sacerdote que a gente sabe que nos misteriosos dons do Espírito Santo, alguns padres são melhores confessando, outros são melhores em homilia, enfim. Esses também são os dons, né, dos nossos sacerdotes, ainda que eles devam confessar, enfim. Mas a gente sabe quando encontra alguém que verdadeiramente nos dá um bom direcionamento, né, um bom aconselhamento, né? E isso, de fato, assim, na minha experiência, fez muita diferença, né? De ser acompanhada ali pelo mesmo padre, ele sabia, até hoje, né? Ele sabe tocar, de fato, aonde está o problema, aonde eu preciso, de fato, melhorar e corrigir. Por exemplo, né, o Gabriel falava muito essa questão do propósito que ele fazia de confissão mensal. Por exemplo, o padre já me orientou que confessasse com mais frequência, que, de fato, não se distanciasse tanto Então, vai conhecendo ali as nossas tendências e é muito bom. E, às vezes, por exemplo, assim, às vezes de você ir em vários lugares, isso vai causando uns certos probleminhas, assim, que eu já tive amigas mesmo que foi procurar confissão, às vezes em outro lugar, e aí por falar que me confessei há 15 dias, mas isso é escrúpulo. Tipo, então, mas ela cometeu um pecado, sabe? Então, assim, então acho que essa questão de ter um confessor é uma graça, assim, uma graça mesmo de poder caminhar e ter a ajuda ali de um padre que sabe orientar de acordo com a nossa necessidade mesmo, né? Porque cada um de nós tem uma necessidade, tem uma tendência, é mais escrupuloso ou mais desleixado. Então, Deus vai nos fazendo esse acompanhamento, assim, né? E isso é excelente, assim. Tem muita gente que não gosta de confessar com o mesmo padre ali, principalmente pelo escândalo. Aquela pessoa acha que vai escandalizar o padre com aquilo que ele vai ouvir. Que o padre vai contar para todo mundo. Já adianto que é muito difícil escandalizar um padre. Das dezenas de padres que eu já conversei, é muito difícil você conseguir escandalizar um padre. E o que é legal também, quando você acha um bom confessor, você acaba se aproximando dessa pessoa, ela se torna um amigo, e é aí que você pode experimentar verdadeiramente o que é esse sacramento. Eu lembro da minha experiência, eu tinha uma vida muito fria de paróquias na minha adolescência. Então, depois que eu comecei a servir em pastorais, fui acólito, tudo, eu fui me aproximando mais dos padres e se tornando amigo mesmo deles. E aí, em um retiro, o padre me pediu para fazer alguma coisa, eu falei, ixi, padre, eu tenho que confessar. Aí ele falou para mim, então vamos. Aí eu pensei, caracas, é mesmo, né? Ele é padre, ele pode confessar. E aí não tinha como escapar. Mas é tão bonito quando ele coloca a estola e, a partir daquele momento ali, você está se confessando, ele pode ser seu amigo, mas ele está em persona Christi, né? Então, você está realmente no corpo da igreja, ali, diante de você. Então, muita gente se pergunta também, até uma outra questão, por que eu devo me confessar com o padre e não com uma pessoa qualquer? Já está na resposta, né? Uma pessoa qualquer. Se você identifica que o padre não é uma pessoa qualquer, você já está entendendo que Deus, em sua misericórdia, Deus, em sua justiça também, que a Lai falou bastante, ele espera que o corpo dele, o corpo de Cristo, eleve esses nossos pecados, essas nossas faltas para ele. Porque é muita prepotência da minha parte chegar direto para Deus e falar, isso e aquilo, me absolve aí dos pecados. Não, então eu tenho que passar pelo corpo de Cristo antes para receber esse perdão. Sim. Acho que todo mundo fica pensando assim, né? Quando vai, nossa, vou lá confessar com o meu pároco. Fica pensando que na missa ele fica te olhando, porque ele está lembrando dos seus pecados. Não, gente, não tá, porque é muita gente, é muito difícil, ele não está anotando os seus pecados. Não tá, e de fato, essa consciência, acho que isso que você falou assim, é o cerne da questão, que é a persona Christi. É Cristo quem está ouvindo ali. Então, acho que quando nós tomamos essa consciência, que é diante de Deus, é diante de Cristo que a gente está confessando, e também, assim, os mistérios de Deus são tão insondáveis que permite que um homem por um mistério que a gente não pode tocar, que tem a sua vida, é uma pessoa que tem a sua história, tudo, agora começa a agir e a vida de Cristo toma forma nele. Olha, assim, que bondade de Deus, sabe? Que graça que nós temos, né? De poder confessar. Imagina ficar acumulando esses pecados, essa ferida, assim, né? E muitos tendem a se perguntar, assim, tantas vezes, mas eu já fui batizado, por que eu tenho que confessar? Consiste,
o batismo já não me confere uma graça especial, tudo mais. Óbvio que é o sacramento de iniciação ali que nos dá, que apaga essa pena eterna, né, que nós tínhamos, assim, de estarmos subjugados pelo pecado e tipo, condenados eternamente. Não, somos filhos de Deus. Mas que o batismo ele não vai suprimir a fragilidade e a fraqueza do homem. Existe uma coisa chamada concupiscência, que é a tendência ao pecado. E Deus é tão bondoso que deu o sacramento do batismo, somos filhos de Deus, agora temos acesso à graça, mas ainda assim essa concupiscência, né, pelo pecado original, enfim, ainda permite essas penas temporais em nós, né? E aí a gente tem a graça de uma cura, que é Deus que toca, sabe? Em nós profundamente, para que a gente possa caminhar com Ele. Que graça isso, né? Não é? Eu sei que para muitos é uma dificuldade muito grande. De fato, dá um nervosismo. Eu também fico nervosa lá na fila da confissão, ansiosa, a mão suando. Ninguém quer falar, tipo assim, ninguém quer falar dos podres, né? Mas precisa. Ninguém quer se expor, assim, né? No fundo, a gente tem um senso de autopreservação que não quer falar dos próprios pecados. Sim. Mas é um ato de humildade também, né? De se colocar diante de Deus, de deixar com que Deus venha ao nosso encontro, sabe? E de fato, que não nos fechemos, sabe, diante disso. Porque a gente precisa de Deus. Não é Deus que precisa de nós que precisamos dele. Não é que Deus me chamou aqui para a igreja para servir, porque eu sou muito bom, e aí o mundo precisa de mim, da minha evangelização. Não, eu preciso disso, sabe? Então, por isso que eu estou aqui hoje. Exatamente essa consciência, assim. Isso que o Gabriel falou, o catecismo traz também, que é sobre a comunhão eclesial, né? Então, quando a gente comete um pecado, a gente não só ofende a Deus ou ofende o nosso irmão, mas a gente também a gente entra em desunião com a unidade da igreja, né? Então, quando nós pecamos mortalmente, a gente perde essa unidade de corpo da igreja também, né? Então, quando a gente se confessa, além de estarmos unidos novamente a Deus, com a presença de um sacerdote, um membro do corpo da igreja, que também eleva o nosso pecado a Deus, que ali, como persona Christi, né, nos traz a penitência, o perdão dos nossos pecados e também nos conecta novamente com a igreja, né? Então, essa cura do pecador também esse restabelecimento dessa comunhão com a igreja, né? Então, é algo que acho que muitas vezes a gente não para pensar e como é importante, como é rico, né, esse momento. Você pensa, né? Tipo, se um membro, tipo, de fato está ferido, né? Todos estão. Existe essa comunhão espiritual entre todos nós, assim, que o pecado ele não tem consciência, não tem consequências só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, principalmente daqueles que nós estamos em comunhão, que é todo o corpo místico da igreja, né? A gente até fala que o pecado ele tem uma dimensão pessoal e uma dimensão social também, né? Por isso que, quando a gente olha para a realidade do mundo, por que nós estamos tão feridos? Talvez porque muitos de nós não tenhamos essa consciência e a disposição de confessar os nossos próprios pecados, de reconhecer onde nós estamos pecando. Porque, infelizmente, o discurso que vai ser dito nada é pecado, sabe? Tipo assim, nada. Isso aí não é pecado. Existem coisas que não são, de fato, mas existem muitas coisas que são. E que, quando a gente comete, a gente fere a si mesmo, fere a Jesus Cristo e fere ao outro, profundamente, assim. E do terceiro ponto, quando a gente falava dos atos do penitente, existe a satisfação, que é justamente o cumprimento da penitência, né? Que é justamente, e que nós devemos muitas vezes reparar. Por exemplo, um item roubado, uma ofensa que nós fizemos ao outro, destruir a boa fama ali da pessoa, a gente precisa reparar essas coisas. E ainda que do Senhor tem de piedade, como é o nome do autor? Que é de Todos os Caminhos Levam a Roma. Scott Hahn. O Scott Hahn tem um livro que é o nome Senhor tem de piedade. E aí é um livro muito bom, que orienta muito, dá essa consciência, né, de fato,
do sacramento. E ele fala que é muito bom para nós que a gente faça pequenas penitências também no nosso dia a dia para nos corrigirmos, sabe? De começar, por exemplo, de modificações assim no paladar, mas também físicas, assim, de... o São José Maria Escrivá vai falar muito disso, né? Também dessa questão de acordar no horário, de sempre fazer certas coisas, obviamente não é uma penitência, mas cultivar virtudes para que a gente possa caminhar também, né? Para que tenha essa satisfação de não tornar a pecar, porque a nossa vida é essa luta. É cair e levantar, o que a gente não pode ficar caído, assim, esperando que, de fato, Deus venha ao nosso encontro se a gente não tem uma mínima abertura, né? A graça ela vai crescendo à medida que nós nos abrimos a ela. Então, é necessário também pedir sempre a graça de Deus de vigiar naquilo que nós temos, naquilo que nós precisamos, sabe? Porque não é simplesmente, eu tenho o sacramento da confissão, então eu vou cometer esse pecado, porque depois eu vou lá e me confesso. Esse não é o caminho, essa não é a consciência, né? Porque, de fato, se a gente tem esse pensamento, a gente não está indo pelo caminho correto do sacramento, né? Mas de pensar de uma forma que eu preciso ser vigilante, sabe? Meu Deus, me dá graça. Aquilo que o Gabs falou é muito interessante, porque, de fato, é a graça de Deus que nos sustenta. Não é a nossa força. Não é porque, agora eu estou blindada, assim, né? Com a couraça da justiça, agora, tudo isso. Não é. É uma graça de Deus, assim, que permite essa vigilância, sabe? De reconhecer as circunstâncias da nossa vida que nos levam ao pecado. De reconhecer, assim, as nossas tendências mesmo, né? E sempre as pessoas vão falar muito, eu acho que é a maior ferida que nós temos, assim, essa questão da sexualidade, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam, mas estava lá, tudo mais, não vigiei, tudo para acontecer... tem um pré ali, né? Nada acontece, cheguei e aconteceu. Não é assim, né? Então, é necessário a gente estar muito atento mesmo aos nossos passos para que se evite os pecados mesmo, né? Quando a gente fala de uma boa preparação para a confissão, ela começa na penitência, né? Primeiro vigiando ali para não mais pecar, porque eu fiz aquela promessa no momento que eu me confessava. E aí tem um outro ponto importante. A minha confissão, ela é inválida se eu não faço essa confissão com a promessa de que eu não quero mais pecar. Isso é importante falar porque quando a gente pega outros sacramentos, eles são mais visíveis. Então, a nossa fé fraca consegue visualizar aquilo e aí fica mais fácil de entender. Então, eu estou na missa, eu tenho a matéria do pão e do vinho. Eu sei que quando acontece aquilo ali, eu enxergo aquilo. Né? Aí, claro que tem a questão de fé, de eu enxergar que aquilo ali agora é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas eu estou vendo pelo menos a matéria. E a matéria do sacramento da confissão é o quê? É o nosso pecado. Né? Então, eu levo isso lá. É o primeiro caso e único da Igreja Católica onde o ministro não leva a matéria, mas sim eu que preciso desse sacramento. E eu me perdi no que eu queria falar antes. Eu falava da penitência. Sim. E a penitência é o primeiro passo para uma boa preparação para a confissão. Por quê? É o que a Lai falava, né? De reparar esses atos. É muito fácil, então, eu ser perdoado por Deus e, poxa, agora eu estou grandão. Né? Eu estou com a couraça aqui, já fui perdoado por Deus, eu não preciso mais do perdão de ninguém. Mas quando eu bato um carro, por exemplo, eu tenho que restituir aquela pessoa do carro batido, mesmo que ela me perdoe. Foi no carro do meu pai aqui, né? Pai, bati o carro e tudo, você chega lá... Mas aí o justo a se fazer é o quê? Que eu repare aquela batida. Então, às vezes, a gente comete um pecado desse e a gente tem que reparar aquele ato. Por meio de uma penitência, por meio de atos mais longos, que ali seria um jejum, que a gente pode interpretar assim. A gente vai ter que fazer alguma coisa ali para que aquela marca que foi deixada saia dali. Sim. Né? Então, não basta só o perdão. E aí, não me entendam mal, né? Mas não basta só o perdão de Deus. Sim. Eu tenho também que restituir, eu tenho que fazer boas práticas para apagar aquele mal que foi cometido. Não só isso, mas também trazer a luz de Deus para a vida da outra pessoa, por exemplo, que a gente possa ter cometido um pecado, né? Então, ainda que eu tenha ofendido essa pessoa, eu ainda posso trazer a misericórdia e a luz de Deus para a vida dela, né? Com essa reparação. E é muito interessante porque, pelo menos na minha história, assim, quando eu pensava na confissão, a penitência era uma coisa que eu não tomava tanta atenção, assim, sabe? Tipo,
Já fiz o mais difícil, que é reconhecer, me arrepender, mas cumprir a penitência, que seja aquilo que às vezes o sacerdote designa, né? Algumas orações, ou mesmo um ato concreto. Então, não tomava muita... Não via tanta necessidade disso, né? Mas aí, com a maturidade, graças a Deus, fui percebendo que isso é tão necessário quanto, né? Como o Gabriel falou, para se preparar bem para uma boa confissão, começa com o final da última confissão, né? Então, dali já começa a minha boa preparação para a próxima confissão, né? E, com a graça de Deus também, como a nossa igreja, mãe e mestra, é muito bela, né? Então, o tempo litúrgico também nos ajuda a estar sempre vigilantes, né? Então, temos a quaresma, temos a abstinência de carne na sexta-feira. Então, tudo isso que vai nos treinando, trazendo nosso coração penitente para reconhecer, caramba, o preço da minha salvação foi imenso, né? Foi tirar o sangue do próprio Deus, né? Então, ter isso em mente e realmente catequizando o nosso coração, olhando para as coisas que são verdadeiramente importantes, isso nos ajuda também para que, durante toda a nossa vida, a gente possa estar se preparando bem e pecando o menos possível contra Deus, né? Porque quando a gente promete nunca mais pecar, a gente sabe que vai voltar a pecar, mas ter esse desejo no coração de verdadeiro arrependimento, verdadeira promessa de que, com a graça de Deus, não tornar a pecar, isso diminui muito as coisas que a gente já poderia fazer, né? Sim. Bom, queridos, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, trouxemos nossas experiências também, acho que foi muito, muito rico. Se vocês quiserem trazer uma mensagem final para esse momento, sobre tudo que a gente partilhou, fiquem à vontade. Sim, acho que já falei, às vezes sou meio por ali que você fala a mesma coisa, assim, mas eu pensava, tem uma frase de um santo, não lembro agora o nome, mas que ele fala, né, que nós só entendemos a dimensão do pecado quando a gente olha de fato para a cruz, né? Quando a gente vê a que ponto chegou, né? Assim, o amor de nosso Deus, assim, por nós, enfim. E esse olhar para a cruz, ao mesmo tempo, nos traz essa esperança, né? De que nós fomos perdoados, nós fomos lavados, né? Por esse sangue precioso, por essa água que derramava ali do coração de Jesus. Então, nós temos o céu aberto para nós. Então, basta que a gente queira, de fato, isso, né? Que se abra essa graça de Deus à igreja, em tudo que a igreja nos orienta, não é para nos punir, não é para dar um peso a mais. Primeiro, porque nosso Senhor instruiu, né? Foi instituído por Jesus Cristo o sacramento da penitência. Então, quando a igreja nos orienta nesse sentido, em tudo que nós devemos fazer, não é porque tem uma listinha ali de pré-requisito e quer trazer mais um peso para a nossa vida. Não, muito pelo contrário. É porque quer tornar o nosso caminho ali mais fácil, assim, né? Entre aspas, porque o caminho de Nosso Senhor não é fácil, né? Todo mundo sabe aí a cruz. Mas quer, de fato, tornar acessível esse caminho de santidade. Porque como nós seremos santos sem isso, sabe? Eu ficava me perguntando como trilhar esse caminho, como chegar a Deus sem tudo isso, sabe? Então, são graças. Não são pesos, não é, ai, nossa, um martírio. Tudo bem, pode ser difícil, enfim, exige de nós, de fato, algo, e tem que exigir mesmo, porque a vida não é assim, não tem que ser uma parada sussa de, ai, estamos aqui livre, é isso, é um Jesus hippie, né, tudo isso. A vida não é um morango, não. A vida não é um morango, não é. Tem que ser exigente, sabe? Porque Deus nos criou para algo muito grande. É um amor muito sublime, muito supremo, que esse mundo, tipo assim, não é capaz, tipo assim, de expressar. Então, é justo, né? E que é muito justo que muito custa aquilo que muito vale, né? Santa Teresa fala disso. Então, vai custar, vai doer, mas esse é o caminho que nós temos e graças a Deus, assim, né? Acho que cada vez que me vem uma tentação de, putz, confessar, me expor pro padre, lá, tipo assim, não, vai, sabe? Caminha, minha filha, graças a Deus você tem isso. Então, acho que é isso, sabe? Pensar como uma graça mesmo que nós temos e não como uma punição de Deus, né? É coragem, né? Não ter medo, de fato, de ir lá e confessar, né? Que
reconhecer realmente que assim a gente tem todos esses meios, né, que nos ajudam, né, o exame de consciência, né, as penitências que também vão nos ajudar, vão nos fortalecer, mas principalmente reconhecer que é o amor de Deus e que está nos afastando desse amor, né? Então, assim, a gente precisa, como a Lai falava, né, antes, assim, no começo, a gente precisa do amor de Deus, né? A gente precisa dessa graça. E tudo isso é um meio, é um caminho também para a gente alcançar a nossa santificação, né? A gente está aqui, a gente participa de pastoral, de movimento, de núcleos, mas não porque nós somos muito bons, mas porque realmente é uma forma que a gente precisa disso, uma forma da gente se santificar também, chegar mais próximo de Deus. E a confissão é isso também, né? O pecado nos afasta disso, e reconhecer que nós precisamos estar próximo de Deus, precisamos desse amor, né? É o que vai principalmente nos levar a isso, né? A buscar a confissão, né? E não só o medo, não só algo engessado, né? Cumprir regras, cumprir o que diz o mandamento, mas reconhecer realmente que isso nos afasta, e isso magoa Deus, né? Digamos assim, e a gente precisa realmente se aproximar de novo dele. Então a gente precisa ter essa coragem, né? E colocar sempre em prática, né? Sempre que necessário reviver isso, né? Nossa, meu Deus, de novo. Não, de novo. Mas, assim, né? Eu tenho esse propósito de não mais pecar, mas eu pequei, eu vou lá de novo, né? Pedir perdão a Deus, me aproximar de novo dele, né? E importante também, né? Se alguém que escuta esse podcast está em uma situação de pecado e está longe da confissão, pare com essa autoflagelação, né? Pare com esse sentimento de que você é indigno, de que você não se aproxima da confissão porque já passou muito tempo desse pecado e você está há muito tempo com ele ali, não tem problema. Essa autoflagelação que você faz é até um ato de soberba, de não enxergar na divindade de Cristo, ali na sua justiça, que ele pode te perdoar desse pecado, né? Que você não é indigno. A sua dignidade de filho de Deus é que te permite chegar para um padre e confessar os seus pecados, né? Então, busque o quanto antes a confissão. Acho que isso vale para todos nós também, até que estamos falando aqui. Dá até uma vontade de confessar aqui depois, né? E é isso, né? Tudo que foi falado assim é muito importante. A gente realmente tá atento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não porque Deus vai nos cobrar de forma diferente, Deus é justo, como a gente falou, mas se a gente tem consciência desses atos, tem consciência do que fere a Deus, também vai nos ser cobrado que a gente instrua os nossos irmãos, que a gente salve o máximo de almas possíveis. Perfeito. Para finalizar, vou trazer uma frase de Santo Ambrósio, que está no Catecismo também, Catecismo 1429, que ele vai dizer sobre as duas conversões que existem na igreja. Então, Santo Ambrósio diz o seguinte: existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Então, por mais que doa, por mais que seja muito ruim ter que nos expor, falar os nossos podres para o sacerdote que está ali em persona Christi, mas é aquilo que verdadeiramente vai nos ajudar a nos converter, né? A reconhecer o amor de Deus e reconhecer que mesmo que a gente fique abalado, que a gente fique triste com o peso e o horror dos nossos pecados, que a gente reconheça em Deus, olhando para a cruz, que o preço da nossa salvação foi o sangue do próprio Deus, né? Então, que a gente tenha sempre esse horror ao pecado e sempre buscar estar em comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos e comunhão com a igreja, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Espero de verdade que esse episódio tenha sido de alguma valia para você que está ouvindo. Para quem está falando também. Para quem está falando também. Agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, que são essas pessoas que generosamente nos ajudam a manter a nossa missão, manter o nosso instituto, nossos grupos de estudo, nossos apostolados, enfim. Te peço que reze por nós, para que a gente se mantenha firme também, mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas dificuldades, para que a gente possa sempre estar cumprindo com a vontade de Deus. Se você quer se tornar um colaborador Campus Fidei, não só ajudar a manter a nossa missão espiritualmente, mas também materialmente, entre em contato conosco no Instagram, @CampusFidei. Agradecer a Lai, a Carol, ao Xará Gabriel, ao Crema, que está aqui, não falei dele no começo, mil perdões, está aqui ajudando a gente na gravação de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.